Então, a gente às vezes fica contando a história, Silvia, de vez em quando, né? Eu falo que não vou contar, aí eu conto, choro, do dia que Deus falou com a gente sobre o Projeto Vida, né? Em janeiro de 92. E às vezes a pessoa não tem nem dimensão, né? A rua era essa, né? Que a gente morava, né? A gente morou aqui um bom tempo. E a casa tá logo ali na frente, onde na verdade ali começou a igreja, né? Aqui à esquerda. Aqui, ó, aqui em frente. Aqui, essa grade aqui amarela aí, a casa é lá no fundo que a gente morava, dessa casa amarela, não é isso, Silvia? Lá no fundo da casa do tio Bezerra. Lá no fundo, e foi lá que Deus deu a visão do Projeto Vida. A gente não tinha nem dimensão. Era literalmente numa garagem. A gente tinha uma sala onde a gente colocava todas as cadeiras. Todas as cadeiras eram 30 cadeiras. E muito pesadas. Então a gente fazia formiguinha no início do culto e no final do culto, para a gente guardar, porque tinha um lugar que ficava protegidinho, porque uma era tudo, né? Era uma garagem, então tinha acesso, as pessoas podiam entrar. Então, como a gente estava falando daquela casa lá, foi em janeiro de 92. Foi o dia que eu já contei algumas vezes, mas a lembrança é tão clara para nós, porque eu dava aula de violão, eu estava esperando o aluno chegar e naquele dia o aluno não veio, até a gente queria muito que ele chegasse, porque a verdade é que a gente não tinha muita coisa em casa. E eu fiquei na sala com meu violão lá, adorando, né, buscando Deus, e você lá na sua cozinha lá. Na verdade, foi ali, naquele momento, né, que Deus visitou a gente, nesse final do retiro, literalmente. A gente ia para a igreja a pé, que da casa até a nossa garagem, onde era a igreja, era bem pertinho daqui. Aí aqui era a rua da igreja. Era a rua da igreja. A gente via a pé, mas não era bonitinho assim, não. Na Santa Rita. Aí começamos o primeiro culto. Na verdade, o primeiro culto mesmo, a primeira célula foi lá na nossa casa do meu pai, né? Mas já logo foi a primeira célula. mas depois logo já veio pra cá. E aí a gente vinha a pé aqui, violãozinho na mão, né? De mãozinha dada sempre, passando, esperando para ver se alguém chegava mais cedo. Até porque a gente tinha um trauma do Mato Grosso que a gente ia pro culto. Aí aqui, cadê onde lugar? Assim, me ajuda. Peraí. Acho que é mais na frente. Acho que é aqui, ó. Camisa aqui, ó. Camisa do Vival, camisaria do Vival. Aqui, gente, ó. Portão agora aqui, ó. Nessa casa. Lá dentro tem uma garagem no fundo. Tem uma pontezinha. E aí está. E a primeira família que a gente alcançou estava na rua aqui da frente, aqui nesse. E a garagem foi durante um ano. Daqui a gente vai para outro local. Então nós viemos lá da garagem para um lugar muito melhor, né? Isso, para a principal. Para a principal. E foi assim muito... foi uma mudança radical. Meu Deus, a gente ficava pensando como que a gente ia conseguir pagar o aluguel, colocar cadeira. Era desafiador, né? Encher o lugar. Era muito desafiador. De 93 nós fomos para o galpão. E o galpão, na época, era uma oficina. E era um lugar horrível, muito sujo, enfim. Então teve todo aquele processo de limpeza. E em 93 nós entramos lá. E assim, literalmente com fé. Por quê? Porque a gente tinha 30, 50 pessoas na época. E como a gente vai para um galpão que cabia, eu acredito que umas 200 pessoas. Aí era um passo de fé. A gente sempre andou nisso. Um passo à frente. E Deus sempre honrava. Vou mostrar para o pessoal onde era, né? Tá ali o galpão, olha. Da igreja aqui, ó. Esse galpão aqui que nós ficamos por 5 anos. 5 anos. E lá no galpão a gente orava mais muito. A gente tinha certeza que era lá. Porque o lugar estava pronto, na beira da rua, acessível para todo mundo, ônibus vindo de Barra Mansa. Era ótimo. Mas Deus falou, não é aqui. Aí, um belo dia, a gente precisava, inclusive, sair de lá, a gente queria o nosso local. Atrás do galpão, Deus nos deu um local, um lugar, né? Eram 3 terrenos que nós compramos. 3 irmãos. Foi a primeira propriedade do Projeto Vida, né? Nós conseguimos sair do aluguel. E ficamos no galpão até 97. Também não foi tanto tempo. E de lá a gente comprou o que a gente chamava de tendinha. Que era uma tendinha aí para 500 pessoas. Como que você sai de um aluguel, que já era muito difícil na época, e você vai comprar um lugar? Comprar como? Não tinha dinheiro, né? Não tinha reserva, não tinha.
porque o que a gente fazia era para viver como igreja, como comunidade, mas Deus apresenta mais uma vez uma possibilidade. E aí o apóstolo já falou algumas vezes que a gente foi para um lugar, tinham 3 terrenos, era um terreno do lado do outro, e nós construímos a tenda no lugar que não era o nosso terreno. E aí, olha como que Deus faz. Aí nós não tivemos alternativa. Tivemos que comprar os 3. Tinha dinheiro para 1? Não. Tinha dinheiro para 2? Não. Muito menos para 3. Mas Deus é misericordioso e faz muito além. E aí nós compramos os 3 lugares, estabelecemos a tenda ali e ficamos lá reunindo, adorando ao Senhor. E foi um tempo tão maravilhoso. Essa rua aqui lotava de carro, as pessoas, aí começamos a ter mais gente, né? E foi aqui na tendinha que veio um grande avivamento, lá no ano 2000, Aqui no sábado. entrada da tendinha. A entrada era aqui, né? Deixar essa porta aqui aberta. O pessoal Avenida vinha. Presbiteriana 36. Passamos um bom tempo aqui na tendinha e Deus nos deu uma visão para que a gente pudesse fazer atos proféticos na Beira-Rio. A gente nunca imaginou que nossa igreja seria na Beira-Rio, nem imaginava, não víamos lugar. E a gente começou a passar toda a Beira-Rio, limpando os lugares, altares que eram levantados, literalmente colocando versículos bíblicos, né, nos caminhos. A gente fez um ato profético, né? A gente limpou a Beira-Rio e colocou plaquinhas com textos bíblicos, né? E foi ali que a gente começou a entender também os atos proféticos na cidade, né? A gente fez isso na tendinha. Essa Beira-Rio não tinha essa arrumação toda que tem hoje, assim, pelo menos um pouco melhor. Aí não cabia mais na tendinha. Isso. Mas os atos proféticos foi sem a gente saber que Deus nos daria Beira-Rio. Não tinha igreja aqui na Beira-Rio na época. E até que um dia estava passando em frente ao terreno lá, tinha uma placa de vendas, aliás, de aluga-se. A tendinha não cabia mais, né? Você vê que a distância daqui para lá é 1 quilômetro. Nós já fazíamos 3 cultos. 1000 metros a distância. E a gente fez um dia, inclusive, um ato profético a pé. Nós fomos andando aqui até o local, e o local ainda nem estava alugado, eu tinha pego a chave só para visitar e decidimos que seria nosso. E ali foi um desafio muito maior ainda do que quando desceu da garagem para o galpão, do galpão para a tendinha, da tendinha para a nossa casa do Senhor, né? Que na época era só alugado. Aí a gente alugou em 99 e no ano de 2000 a gente entrou. Isso, a gente colocou uma tenda para 3 mil lugares. Só que um belo dia a gente teve a notícia porque teve uma chuva de granizo na cidade, lembra? Essa chuva ficou marcada na história da cidade, porque eram pedras enormes de gelo caindo e a gente não tinha dimensão do que aconteceria. Quando nós chegamos aqui, a nossa lona estava... Isso foi 2000 e... nem consigo lembrar. Você lembra a data? 2006, 2007. Só que a gente já tinha goteira, já tinha coisa, a lona já estava com problemas. Só que a gente ia seguindo. Nós chegamos aqui, estava tudo rasgado. Foi bem constrangedor, né? Porque a gente estava num momento legal, um momento satisfatório na nossa igreja, e de repente a gente se viu assim meio que envergonhados, né? Porque veio uma chuva de granizo e detonou mesmo a nossa lona e não teve mais como ser feitos os cultos. Na hora eu pensei, agora não tem mais jeito, acabou. Realmente foi um dos momentos mais difíceis nossos, né? Porque a gente não tinha perspectiva. A gente voltou para a tendinha, olha que loucura. Voltou para a tendinha, abriu núcleos na cidade. A gente, em 15 dias, a gente alugou, comprou cadeira, fazia 4 cultos lá e 7 cultos em 7 núcleos na cidade. Mas a gente tinha consciência que Deus estava nesse negócio e alguma coisa estava para acontecer. Até que um dia eu estava lá em Israel e a gente não tinha perspectiva nenhuma. Eu estava em Jerusalém, eu caí literalmente, entrei num local de adoração, 12 horas de adoração. E lá Deus me deu uma palavra: em 12 horas você vai construir um novo lugar. Olha que loucura, né? Só que era tão improvável, tão maluco isso, que quando a gente olha hoje para onde a gente está querendo chegar, é grande. Mas naquela época, pensar o que seria isso. Eu cheguei no Brasil, chamei a equipe, falei, vamos fazer 12 horas de culto. E não só a gente, mas todo mundo que vier nesse culto vai ser extremamente impactado, porque Deus falou comigo, eu vou construir um novo local em 12 horas. Era uma loucura aquilo. Só que foi ali
que a gente levantou a oferta, as pessoas... Aí foi onde levaram as pedras, né? Primeiro recurso, para a gente poder fazer essa obra que a gente está hoje. No início foi a gente definir o que seria feito, porque depois da chuva a gente olhava aquilo, só via aquelas ferragens e surgiu um monte de ideia, vender ferragem, como seria. E um dia nós fizemos uma reunião para poder definir isso. Essa foi uma parte bem difícil, o que fazer, como seria essa construção. Foi tremendo o mover de Deus para a gente conseguir essa construção. Primeiro foi nos dando coragem, né? Que depois daquela vergonha da chuva e a gente ter que distribuir as pessoas, a gente se sentiu envergonhado. Deus nos deu coragem para resistir àquela situação e vencer. Então a primeira ação de Deus foi essa, nos dar coragem. E a segunda, que eu acho assim a mais importante, Ele nos deu pessoas engajadas, pessoas com compromisso, pessoas que acreditaram no projeto, pessoas que se envolveram tanto financeiramente, com seu tempo, com suas habilidades. Então esse para mim foi o maior mover, que continua agora, porque nós temos outros desafios e Deus tem nos dado mais pessoas comprometidas. E olha que ela está suportando a gente até hoje, né? Tá firme e Só forte. que deu a hora da gente poder ampliar.